para que leve esta praga mortal para longe de mim. Qual era a praga mortal que tinha sobre o filho pródigo? Era a destruição. Era uma vida destruída, uma vida de morte, uma vida de pragas, uma vida de total destruição. E quando ele diz, eu me arrependo e eu voltarei para o Pai, aí Deus ele transforma o sobrenatural e ele volta a entender uma coisa que eu quero que você entenda: você sempre será filho amado do Senhor. No verso 19 de Lucas 15 ele fala assim: não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Olha o que ele fala. Ele chega diante do Senhor e se humilha diante do Pai e fala isso para o Pai. Só, queridos, naquela época, quando um filho fazia isso com o pai e ele voltava, a cidade, o povo da cidade tinha total direito de apedrejá-lo se quisesse. E nós vemos versículos antes, o pai vai ao encontro do filho. Para quê? Para livrá-lo do apedrejamento. Porque o que ele fez, ele decretou a morte do pai, com o pai vivo. Mas ele precisa entender que João capítulo 1, no verso 12 e 13 diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. 13, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Querido, você é filho amado do Senhor. Se você ainda não fez a oração de entrega, convidando o Senhor Jesus para ser seu Deus e seu Pai, se você ainda não o recebeu como Senhor e Salvador, eu quero orar com você neste momento. Feche os teus olhos, curva a tua fronte. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, recebe os teus filhos. Eles te reconhecem, Senhor Jesus, que viveu entre nós, que morreu e ressuscitou como Senhor e Salvador da vida deles. Senhor, escreve o nome deles agora no livro da vida, para que naquele grande dia eles não sejam confundidos e sejam tirados da tua presença. Senhor, muda a história deles, transforma eles, tira eles de criaturas do Senhor e os transforma como filhos amados do Senhor. Senhor, derrama sobre eles uma unção, batiza cada um deles no Espírito Santo e transforma a história, a trajetória deles para uma trajetória de vida e vida em abundância. Senhor, coloca no coração deles que eles são filhos e que eles têm um Pai que os ama, os protege e os guarda. Que eles têm um Pai que está aqui para transformar a vida, a história e o sobrenatural sobre eles, através deles e apesar deles, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você é filho, sempre será filho. Foi isso que o pai do filho pródigo disse para ele: você é meu filho e sempre será meu filho. Você se desviou, se perdeu, mas voltou para que a sua vida continue sendo maravilhosa na minha casa. Queridos, o encontro com Deus, ele transforma e quebra todo pensamento errado. Eu vou repetir para você: um encontro com Deus, ele transforma e quebra todo pensamento errado. O verso 20 diz assim: a seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Você imagina a reação desse filho quando o pai corre ao encontro dele, abraça e beija. Ali, queridos, todo pensamento errado foi quebrado, todo pensamento errado foi destruído, todo pensamento errado caiu por terra, todo pensamento errado teve que ser quebrado, porque quando o Senhor age, a palavra age, todo pensamento errado é destruído. Abra a palavra do Senhor comigo lá em Gênesis capítulo 33, no encontro de Jacó com Esaú. Verso 4 e 5 diz assim: mas Esaú,
correu ao encontro de Jacó e abraçou-se o seu pescoço e o beijou, e eles choraram. 5. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são estes? Jacó respondeu: são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Amados, eu quero deixar algo bem claro para você. Um pouquinho acima, nós vemos que o filho primogênito, ele fica com 2/3 da herança. A briga de Esaú para com Jacó não era pelo dinheiro, não era pelas posses e propriedades. Nós desse mundo precisamos entender: Esaú queria a bênção de Deus sobre ele, porque a herança ele já sabia que era dele, mas ele queria mais do que nada a bênção, porque não há dinheiro na terra que tenha o valor da bênção do Senhor sobre você. Queridos, Esaú, ele entendeu que o mais importante é a família unida, é a família junta, é a família em unidade, é a família, porque quem é filho de Deus não vive brigando, quem é filho de Deus não vive na discórdia, quem é filho de Deus não vive se enganando com esse mundo. E Esaú abraçou com força o seu irmão. E ele se surpreendeu com o resultado do que aconteceu com ele. Jacó, ele passou por diversas coisas. Ele teve que lutar para seu nome ter mudado, mas mesmo assim ele não entendeu que o Senhor estava com ele. Ele viu um exército de anjos do Senhor no monte, mesmo assim ele não entendeu que Deus havia mudado a história, Deus havia mudado o coração de Esaú. Mas quando ele viu, abraçou o irmão e viu o sobrenatural do Senhor sobre aquela família, sobre aquela casa, e Israel teve a sua vida transformada. Queridos, eu quero continuar falando de encontro que transforma. Abra a palavra do Senhor comigo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu não posso deixar de compartilhar o dia de Pentecostes numa ministração dessa. O dia da pregação de Pedro, que lá quase 3.000 pessoas, cerca de 3.000 pessoas foram batizadas pelo poder e pela glória. Atos, capítulo 2, no verso 37 até o verso 41 diz assim: quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se